As palavras, nem grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Estimadas irmãs e estimados irmãos em Cristo, nós acabamos de ouvir uma palavra de 1 Coríntios, daquelas que mexem conosco, daquelas que nos faz fechar os olhos e pensar. Talvez até mais do que isso. Ela nos faz imaginar e até mesmo sonhar. Nós ouvimos o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Quando eu estava grávida da minha filha mais velha, Martina, recebi um cartão com essa palavra, e ela me fez sonhar com aquela linda criança que os meus olhos não haviam visto, nem meus ouvidos tinham ouvido a voz dela, mas que em breve estaria nos meus braços. Essa palavra revela, por um lado, que não conhecemos tudo, não compreendemos tudo pela nossa própria sabedoria, mérito ou força. Ou seja, que há coisas que jamais vimos, ouvimos ou sentimos. Por outro lado, ela nos lembra que Deus, em sua sabedoria e poder, guarda esses segredos e os revela a nós pelo seu Espírito. Essa palavra foi escrita originalmente à comunidade cristã da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade
grande, com muitas culturas e muitas confissões de fé diferentes. A comunidade de Corinto era um reflexo dessa diversidade e sofria com conflitos e divisões gerados por ela. Havia na comunidade pessoas sábias, ricas e poderosas, e também pessoas simples, trabalhadoras do comércio ou artesãos. Havia conflitos em torno da celebração da Santa Ceia, onde alguns comiam primeiro e outros ficavam sem ter o que comer. Havia conflitos sobre os dons da comunidade. Alguns se achavam mais importantes do que os outros, o que levou o apóstolo Paulo a usar a metáfora do corpo com muitos membros. E havia ainda algumas correntes filosóficas ou teológicas que levavam as pessoas da comunidade a dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. O texto que nós ouvimos apresenta uma discussão em torno da sabedoria humana e da sabedoria como dom de Deus. Nos primeiros versículos, Paulo relata que quando ele anunciou a verdade secreta de Deus, ele não o fez com muitas palavras, nem com a linguagem da sabedoria humana. Ou seja, ele não quis ser um showman ou um pregador eloquente que chamasse a atenção para si mesmo. Ele preferiu ser fraco e ser temeroso, assim diz no versículo 3. E resolveu esquecer tudo para anunciar apenas Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Assim, Paulo transmitiu o Evangelho não com sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. A consequência natural do Evangelho transmitido com este critério é que gera a fé que não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus é um dom que o Espírito nos dá. Essa sabedoria revela a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, ou seja, tudo que Deus tem nos dado. Sem ela, fazemos o que os poderosos do tempo de Jesus fizeram: crucificaram Jesus. No versículo 8, Paulo escreveu: nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Estimada comunidade, o mundo em que vivemos é tão ou mais diverso quanto a cidade e a comunidade de Corinto. Os poderosos de hoje, com as suas ameaças, com as suas guerras armadas ou comerciais, continuam crucificando Jesus Cristo em todo o mundo. Com a sua sabedoria, fazem uso constante da mentira para enganar, iludir e atrair seguidores. As pessoas comuns buscam a sabedoria com coaches, mentores, influenciadores e novamente são iludidas com a promessa de sucesso e felicidade. Infelizmente, igrejas se colocam neste mundo com a mesma proposta. Não vendem mais relíquias sagradas como no século XVI.
As indulgências modernas são promessas de curas, prosperidade e poder. Uma espécie de anestésicos que nos dopam e impedem de sentir as dores do mundo. Por sorte, a sabedoria de Deus continua entre nós. Cristo continua entre nós. O seu Evangelho continua entre nós e pode ser reconhecido a cada dia. A crucificação e a ressurreição de Cristo continuam sendo a revelação de Deus para a nossa salvação. O Evangelho de Cristo continua sendo uma luz na escuridão, um sal que conserva e dá sabor ao mundo. O Evangelho da justiça, da paz e do amor continua sendo o antídoto para os conflitos da família, na comunidade e no mundo, pois é sabedoria de Deus, é graça, é dom. Penso que a palavra de hoje é um convite para nós ouvirmos e recebermos o que o apóstolo chamou de a verdade de Deus, ou de a sabedoria secreta de Deus. Ou seja, o Cristo crucificado e ressurreto e seu Evangelho, pois é Ele que vai nos levar a uma fé baseada no poder de Deus e não no mundo e nas suas promessas. Penso que é um convite a tirarmos um tempo em nossa vida e perguntarmos: num mundo tão belo e cheio de cores, o que é que nossos olhos não viram? Num mundo com tantas melodias lindas, o que é que os nossos ouvidos não ouviram? Num mundo que nos impacta o tempo todo, o que o nosso coração ainda não sentiu? O que é tão grande, tão inimaginável, que Deus tem preparado para os que o amam? Aqueles que forem alcançados pela sabedoria de Deus e por ela receberem a fé baseada no poder de Deus, e aqueles que forem alcançados pela misericórdia de Deus verão, ouvirão e sentirão. Que o Espírito de Deus sopre sobre nós e nos ensine a amar Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém.